E, Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre o nível de desconfiança que se instalou, não é por menos, entre a União Europeia e os Estados Unidos. Só para ter uma ideia, Daniel, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, está distribuindo celulares descartáveis, aquele de filme de espionagem, Daniel, burner, né? O burner phone, aquele que é pré-pago, não está vinculado a um plano mais longo, não tem nome, não tem nada, e notebooks básicos para funcionários da Comissão Europeia que viajem para os Estados Unidos. Aí o pessoal pode falar assim, pô, mas vai fazer o que nos Estados Unidos também? Importante lembrar que estão nos Estados Unidos as sedes, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial, né? A própria ONU está lá em Nova York. Não tem como você evitar, né, muitas vezes, viagem para os Estados Unidos e, portanto, existe uma preocupação da Comissão Europeia de que os Estados Unidos possam querer espionar funcionários da Comissão Europeia. Eu acho importante dar contexto aqui, Daniel, que essas medidas são tomadas pela Comissão Europeia normalmente, em condições normais, quando eles viajam para a China e para a Ucrânia. Ora, com a China com medo da espionagem da própria China e para a Ucrânia com medo de serem espionados por agentes russos. Então você tem ali aparelhos que têm menos informações, que têm menos acesso a dados sensíveis, mas nesse momento, portanto, a Comissão Europeia está começando a ter novas orientações para os seus funcionários também que vão para os Estados Unidos. Isso não foi divulgado oficialmente pela Comissão Europeia, mas vários funcionários falaram com a imprensa. Me parece que a própria Comissão Europeia, Daniel, não quis divulgar isso oficialmente, mas falou também, ó, se quiser falar na imprensa também que isso está acontecendo, pode falar, fica à vontade aí, porque é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. A gente está falando, Daniel, sobre um momento no qual a Europa e os Estados Unidos estão com muitos tabuleiros muito sensíveis, né? A gente está falando sobre a questão das tarifas, né? Então, os Estados Unidos colocaram 20% de tarifas contra produtos da União Europeia, depois agora recuou por 90 dias, né, para 10%, mas a tendência, a expectativa é que depois seja aumentado de novo. A gente tem uma desconfiança, né? Na verdade, os Estados Unidos vão e vêm, mas os Estados Unidos já deram a entender mais de uma vez que não estão dispostos a garantir a segurança da Europa, né, por meio da OTAN. Você tem toda a questão envolvendo a Ucrânia. Então, é de se esperar, Daniel, não seria estranho que os Estados Unidos quisessem coletar informações dos europeus para saber como negociar, onde é que está o ponto fraco, como é que os Estados Unidos vão agir aqui e acolá. E sendo muito sincero também, né, Daniel Souza? Não seria exatamente uma grande novidade. Importante lembrar que num cenário muito mais amistoso, o governo do Obama, que era o queridinho, Obama, nossa, um cara, pô, equilibrado, um cara que fala bem, um cara, pô, bem apessoado, mas o governo do Barack Obama, lá com a NSA, espionou a Angela Merkel. Aliás, a Dilma Rousseff também. Né? A Angela Merkel era a chanceler alemã, Dilma Rousseff era presidente do Brasil. Você imagina agora, né? Num cenário muito mais tranquilo, de relações muito mais harmônicas, já rolou aquela espionagem. Você imagina no momento atual. Então a Comissão Europeia está botando as barbas de molho, Daniel Souza, porque é importante estar preparado aí. Então, um cenário diferente daquele que a gente tinha um tempo atrás. Aliás, um funcionário, Daniel, um funcionário da Comissão Europeia que não se identificou, então, claro, não dá para saber se isso de fato foi falado, mas isso está lá na Reuters, disse com todas as letras que a avaliação é de que a aliança transatlântica acabou. Não tem mais aliança transatlântica. Quando se diz que acabou, Daniel, você está dizendo que não é muito uma questão transitória, né? É um negócio que, olha, dá para confiar mais. A gente não vai confiar por hora, a não ser que a coisa mude muito. Não vai haver aquela confiança que houve no passado. Aliás, esse é um aspecto que a gente tem destacado aqui no Petit Jornal, né, Tanguy? Por mais que você tenha a possibilidade de uma troca de governo nos Estados Unidos dentro de algum tempo, não haverá o retorno. Quer dizer, não haverá o retorno ao nível de confiança que europeus tinham em relação aos seus aliados americanos. Na prática, confiança é algo que demora décadas para que você possa construir, e confiança pode ser destruída muito rapidamente, como aliás nós temos observado ao longo das últimas semanas.